Fala fiel, nesse vídeo eu vou trazer aqui informações atualizadas de uma maneira resumida do Corinthians hoje. Mas se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo do canal, deixe o like no vídeo, ele é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para mais corintianos. Por isso, galera, dá essa força aí e bora pro vídeo. Galera, e começamos o vídeo de hoje falando das punições sofridas por dois jogadores do Corinthians. Estou falando aqui do Cássio e do Bruno Mendes. O Cássio, ele foi punido por ter chamado o árbitro de babaca após o jogo contra o Ceará, mas pegou a pena mais leve de apenas um jogo, que já foi cumprida de forma automática por causa do cartão vermelho. Já o caso do Bruno Mendes, ele pegou 2 jogos de suspensão. O Bruno Mendes foi denunciado no artigo 254, que fala sobre praticar jogada violenta. A pena para este tipo de atitude é de 1 a 6 jogos, mas o lance foi julgado como ato hostil. Por isso, a punição caiu para 2 jogos. O zagueiro viajou com o grupo para Fortaleza para o jogo de amanhã diante do Fortaleza. O departamento jurídico do Corinthians vai tentar entrar com um efeito suspensivo para que o Bruno Mendes possa jogar amanhã. Caso o Bruno Mendes não seja liberado para jogar, teremos o retorno do Marlon para a zaga do Corinthians. Nas redes sociais, o Bozelli projetava o retorno dele aos gramados contra o Fortaleza, mas isso não vai acontecer. O Mancini, por opção, preferiu não relacionar o argentino para o jogo de amanhã. Sendo assim, o Bozelli caminha para um adeus no Corinthians. Seu contrato vai até o fim deste ano. Há meses atrás, em uma entrevista, o Bozelli tinha dito que já havia um pré-acordo entre ele e o Corinthians por uma renovação de contrato por mais uma temporada, mas isso só iria acontecer caso as duas partes tivessem interesse. O Bozelli mostrou interesse em ficar no Corinthians, mas o Corinthians não mostrou o mesmo interesse. O representante do jogador tentava, junto com o Corinthians, apenas uma prorrogação de contrato até o fim do Campeonato Brasileiro, mas isso, pelo visto, no Corinthians não vai rolar. Clube do Uruguai e México mostraram interesse no Bozelli, mas o seu alto salário emperrou as negociações antes do fim do seu contrato com o Corinthians. Pelo Corinthians foram 72 partidas com 17 gols marcados. O ex-diretor de futebol e futuro presidente do Corinthians, o Duílio, acredita que a saída do jogador fará com que o clube economize um bom valor em salários, abrindo assim espaço para reforços. Como o Corinthians não mostrou interesse em renovar com o Bozelli, então muita cautela agora será tomada em pensar em relacioná-lo para os jogos. Pois caso o Bozelli se machuque em algum jogo, por lei, o Corinthians será obrigado a prorrogar o seu contrato até que ele faça todo o tratamento. Pensando nisso, com o Jô e Davó à disposição, pode ser que o Bozelli não jogue mais pelo Corinthians. Galera, como vocês avaliam essa passagem do Bozelli pelo Corinthians? É um bom jogador e poderia ter feito mais, ou o time, por ser muito fraco, acabou não ajudando o centroavante? Eu gostaria de saber aí a opinião de vocês, então deixa aí nos comentários. Segundo informações do GE, o Corinthians vai inaugurar um busto do Ronaldo Giovanelli e do Marcelinho Carioca no Parque São Jorge. A estátua do ex-goleiro já tem data para ser apresentada, 16 de dezembro, quando será celebrado o aniversário de 30 anos do primeiro campeonato brasileiro conquistado pelo Corinthians, em 1990. O Ronaldo foi um dos protagonistas daquele título. O Ronaldo é o terceiro no ranking de jogadores com mais partidas pelo timão, são 602 jogos. Já a homenagem a Marcelinho ainda não tem data para acontecer, mas o Departamento Cultural do Corinthians confirma a inauguração do busto. Será ainda neste mês. Quinto maior artilheiro da história do clube, com 206 gols, o Marcelinho Carioca é um dos jogadores mais vencedores da história do Corinthians. O Corinthians, mesmo tendo feito muitas contratações nos últimos anos, mira mais reforços para a próxima temporada. Na minha opinião, é claro que o clube precisa de reforços e tem que reforçar mesmo. O que não pode é trazer um monte de jogadores
que não jogam nada, só porque foi uma indicação de algum empresário que tem uma boa relação com o clube. As contratações precisam ser pontuais e de jogadores que venham chegar para vestir a camisa e jogar. O Corinthians pensa em novos reforços, porque, segundo o Andrés Sanches, o Corinthians vai ter 40 milhões de reais a mais em receitas no próximo ano. É claro que isso depende de muitos fatores e o principal deles é a volta da torcida aos estádios. Caso isso não aconteça, as coisas ficarão da mesma forma ou piores. Essa expectativa dos diretores do Corinthians é devido ao acordo que já foi fechado com a Caixa, onde o Corinthians vai pagar a dívida de 569 milhões de reais, sendo que 300 milhões já são garantidos por causa do naming rights. O Corinthians ainda vai ter que pagar 269 milhões em 17 parcelas anuais. Tudo que o clube arrecadar com a Neoquímica Arena acima de 38 milhões de reais ficará no caixa do clube. Internamente, o ano de 2019 é utilizado como exemplo. Ano passado, o Corinthians arrecadou com o estádio cerca de 90 milhões de reais. O problema não é o dinheiro que vai ficar para o clube, mas que tipo de jogadores eles vão contratar. Se forem novos, Jonathan Cafu, Johnny Gonzalez, Everaldo e outros que ainda estão no Corinthians, o futebol do Corinthians será tão vergonhoso quanto esse ano. É isso, galera, são essas as informações. Deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito e deixe também aí seu comentário, que é muito importante. Até o próximo vídeo e vai Corinthians!